Fala galerinha, beleza? Aqui é a tia Paty. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na química com a classificação periódica dos elementos químicos e suas propriedades. Bora lá? Então aqui, gente, a nossa tabela atual, né, com todos os 118 elementos químicos, e vamos ver por que esse arranjo na nossa tabela. A tabela periódica é um arranjo de elementos em ordem crescente de número atômico em linhas horizontais de comprimentos tais que os elementos com propriedades químicas semelhantes caem diretamente um embaixo do outro. Quando os elementos são listados sequencialmente em ordem crescente de número atômico, há uma repetição periódica de suas propriedades. E as propriedades dos elementos químicos são funções periódicas do número atômico. Em 1869, na Rússia, um professor de química chamado Dmitri Ivanovich Mendeleev estava escrevendo um livro sobre os elementos conhecidos na época, cerca de 63. Gente, 63 naquela época, hoje são 118, né? Cujas propriedades eram escritas em fichas separadas. A partir disso, Mendeleev organizou os elementos em linhas horizontais em ordem crescente da sua massa atômica, e elementos com propriedades semelhantes eram colocados na mesma coluna, família ou grupo. A partir desse fator, Mendeleev conseguiu prever algumas propriedades, como ponto de fusão e ebulição, densidade, dureza, retículo cristalino, óxidos, cloretos, de elementos químicos que ainda não haviam sido descobertos em sua época. Devido a esta previsibilidade, seu trabalho foi amplamente aceito, sendo assim considerado o pai da tabela periódica atual. Mas de maneira justa, tanto ele quanto seu correlato alemão, Meyer, são os verdadeiros pais da atual classificação periódica. Atualmente, existem 7 períodos e o número de períodos corresponde à quantidade de níveis, ou seja, camadas eletrônicas, que os elementos químicos apresentam, que por convenção são indicados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, olha como é que ficaria a distribuição, né? Então, famílias ou grupos são 118 famílias ou grupos reunidos com elementos químicos com propriedades químicas semelhantes por apresentarem a mesma configuração eletrônica na camada ou nível de valência. Camada de valência é a camada mais externa que permite a formação ou não de uma molécula. E molécula, para a gente relembrar, né, é a união de átomos. O sistema anterior a gente dividia como grupos A e B, onde o grupo A eram os elementos principais ou representativos e o grupo B os elementos de transição. Então, olha como é que ficaria na classificação antiga, né? A família B no meio e a família A seria a coluna 1, 2, de 13 até 18, né? Hoje em dia, a gente já classifica por grupo. 1, 2, 3, 4 e vai contando até chegar a 18, que é a última. Então, olha como é que ficaria a classificação antiga, né? 1A ou grupo 1, família 2A ou grupo 2, família 3B ou grupo 3, 4B ou 4, família 3A ou 13, né? Era assim que a gente fazia essa distribuição. Na família 1A estão presentes os metais alcalinos. Na família 2A, os metais alcalinos terrosos. Na família 3A é a família do bóron. Família 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, do calcogênio. 7A, dos halogênios. E, por último, a família 18, ou 0, ou a também chamada de 8A, né? Gases nobres. As fileiras horizontais, gente, ou também chamados de períodos ou linhas, são numeradas de 1 a 7. Primeiro período tem apenas 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio, né? Para iniciar um novo período, a proposta é que haja repetição das propriedades físicas e químicas na nova sequência dos elementos. E o número de períodos em que um elemento se encontra corresponde ao número de camadas ocupadas pelos seus elétrons neste elemento. Na outra aula, a gente falou sobre distribuição eletrônica, né? Que se encaixa agora aqui na tabela periódica.
Lembremos que as camadas ou níveis de energia são formados por subníveis, né? E os subníveis são designados pelas letras S, P, D, F, e a camada Q é formada pelo subnível S, e a camada L é formada pelos subníveis SP, AM, SP e D, AN, SP, DF e assim por diante. Cada bloco a seguir refere-se aos elétrons de valência e os seus respectivos orbitais atômicos, das quais estes elétrons estão localizados. Então, na primeira coluna e a segunda, subnível, termina na distribuição, né, subnível S. Nos elementos de transição, né, eles são classificados pelo D. O interna, que é aquele que fica lá embaixo da tabela, né, actinídeo e lantanídeo, F. E do 13 a 18, todos eles terminam com subnível P. A classificação dos elementos, né? Outra maneira de se classificar esses elementos é agrupá-los segundo suas propriedades físicas e químicas, que seriam hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. O hidrogênio é um elemento do símbolo H e o mais simples de todos os elementos químicos, pois é constituído de um próton, um elétron, que gira ao seu redor. Embora na Terra ocupe o 9º lugar entre os elementos em termos de ocorrência, corresponde a 0,9% da massa do planeta e é o mais abundante no universo, pois apresenta cerca de 75% de toda a massa cósmica. As propriedades físicas e químicas do hidrogênio é uma substância simples, presente em abundância na superfície terrestre em condições com os outros elementos, e em especial na água. Em seu estado molecular, H2, como se encontra na natureza, constitui-se de 2 átomos de hidrogênio ligados por covalência e faz parte das emanações vulcânicas em proporções reduzidas. Então, aquelezinho, né, fica escondido aqui o hidrogênio. Toda essa parte azul, né, a gente considera de metais, amarelinho, ametais e gases nobres aqui no finalzinho. Os sólidos, né, os metais. Eles são características principais, possuem brilho, cor cinza prateada, exceto o ouro e o cobre, são bons condutores de calor e de corrente elétrica, têm boa conductibilidade, que é a capacidade de fazer fios, maleabilidade, que é a capacidade de produzir lâminas. Então, a galerinha ali. Os ametais apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição, sendo maus condutores de calor e eletricidade. Eles são opacos e, quando sólidos, fragmentam-se com facilidade. Propriedades e características dos metais e dos não metais, ou também chamados de ametais. Os metais têm brilho, os ametais não. Os metais são sólidos, são maleáveis e dúcteis, e os ametais, os sólidos, são geralmente quebradiços. Alguns são duros e outros macios. São bons condutores de calor e eletricidade, ametais pobres condutores de calor e eletricidade. Muitos óxidos metálicos são sólidos iônicos básicos, muitos óxidos são metálicos e são substâncias moleculares que formam soluções ácidas. Eles tendem a formar cátion em soluções aquosas, tendem a formar ânion em oxiânido em soluções aquosas. Os gases nobres possuem sua camada de valência completa com 2 ou 8 elétrons. Devido a esse fato, eles não se unem a nenhum outro elemento, ou seja, não permitem a formação de moléculas. Na indústria, são usados na fabricação de diversos objetos estudados a seguir. Né? Então, o hélio, né, ele é utilizado para encher balões. O neônio já passa a ser utilizado. O neônio, né, ele já está presente em lanchonetes e boates. O argônio nas lâmpadas elétricas, por exemplo. Então, olha aí um exemplo, né? O criptônio já presente nas lâmpadas fluorescentes e o xenônio nos flashes das máquinas fotográficas. Radônio, muito utilizado no tratamento de câncer como radioterapia. Então, a forma da tabela, né? Relembrando, atualmente reúne 118 elementos químicos, contém elementos naturais que são os apresentados menor que 92, com exceção do tecnécio e do bromécio, que são artificiais, e contém elementos artificiais ou sintéticos acima de 92 de número atômico. Então, os elementos de número atômico 113, 115, 117, 118 ainda não foram nomeados permanentemente. Então, olha lá,
Então, por isso que a gente usa o UT, o UP, né? Em algumas tabelas vocês vão encontrar desse jeito. E aí a gente entra nas propriedades atômicas, onde eu tenho o raio atômico, que ele aumenta quando se desce a coluna de um grupo da tabela e diminui quando percorre o interior dessa tabela. Olha como é que fica, né? A setinha desce e vai para a esquerda. Volume atômico é a propriedade periódica que indica o volume ocupado por um átomo, né? E a gente pode calcular com V é igual a M dividido por D. V é o volume atômico, M é a massa, D, densidade. Então, olha como é que fica. Desce nas laterais e parte do meio para fora esse crescimento. Densidade absoluta, também chamada de massa específica, e é uma propriedade periódica que determina a relação entre a massa de uma substância e o seu volume, né? Olha como é que já fica, ela é o inverso do volume, né? Ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? Ponto de fusão, temperatura para se passar uma substância do sólido para líquido, e ebulição de um líquido para gasoso. Então, olha como é que é o sentido, descendo, né, do lado direito e indo para o meio, e subindo do lado esquerdo e indo para o meio. A energia de ionização é a menor energia necessária para remover um elétron de um átomo gasoso no seu estado fundamental. Então, qual seria a tendência? Direita e subindo. A afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada quando um átomo isolado gasoso no seu estado fundamental recebe um elétron, formando um íon negativo. Então, qual é a tendência dele? Subir e ir para o lado direito. Eletronegatividade é a propriedade dos átomos dos elementos nos quais possuem tendências em receber elétrons numa ligação química. Olha como é que fica a eletronegatividade. Mesma coisa, direito e subiu. Eletropositividade é o inverso da eletronegatividade. Então, essa propriedade dos átomos, dos elementos, indica a tendência em perder ou ceder elétrons numa ligação química. Então, olha como é que fica? Descendo e indo para o seu lado esquerdo. Propriedades aperiódicas são os valores que aumentam ou diminuem quanto ao número atômico dos elementos. A massa atômica, essa propriedade aumenta conforme aumenta o número atômico. Calor específico, essa propriedade diminui quando há aumento do número atômico. Beleza, galera? Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.